Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast do terceiro ano, Projeto de Extensão de Direito Penal da professora Carla. Eu sou Yasmin e hoje, junto com os meus colegas Arthur, Giovanni e Maria, vamos falar sobre a Lei Maria da Penha, Medidas Protetivas e Violência Psicológica. Para nos auxiliar nesse tema, temos a promotora Cristiane Ramos, que irá falar um pouquinho com a gente. Cris, antes de a gente iniciar o tema, a gente gostaria que você contasse um pouco sobre a sua história, sua trajetória. Então, olá pessoal, né? Olá a todos aqui. Na verdade, eu já ingressei no Ministério Público do Paraná já faz um tempo, desde dezembro de 1999, então vai fazer 26 anos, né? Agora no final do ano. E então eu peguei toda a lei, né? Então eu já era promotora antes que a Lei Maria da Penha entrasse em vigor em 2006, né? Então, para promotores como eu, nós tivemos que nos adaptar realmente, tivemos que transformar a nossa forma de ver, a nossa forma de pensar quando se trata de violência doméstica, né? Então eu pude passar por esse processo, né? E às vezes eu dou um relato, um testemunho quando eu falo disso, né? Porque realmente eu tive que fazer um exercício mental para adaptar a minha cabeça, os meus pensamentos, as ideias que eram antes da Lei Maria da Penha e depois da Lei Maria da Penha. A minha visão, até mesmo de ser mulher, como é a questão de ver a vítima, né, de uma violência doméstica, isso não existia, né? Então a gente teve que aprender junto. E hoje, né, um tema que foi cada vez mais me cativando, eu sempre gostei. Hoje trabalho com o direito da mulher, né, de uma maneira ampla, não só na violência doméstica. E isso fez com que eu mudasse como pessoa, que eu mudasse a minha forma de ver, então, e de pensar. E esse é o exercício que nós temos que fazer quando trabalhamos, né, em direitos da mulher, em prol dos direitos da mulher, porque é muito difícil você alcançar essa transformação cultural, né, das pessoas, e principalmente para leigos. Se para mim profissionalmente eu tive que fazer um exercício mental, eu tive que me capacitar, eu tive que fazer estudos específicos sobre isso, imagine uma pessoa leiga, uma pessoa que só está ali no cotidiano dela e ela não tem tempo de fazer essas reflexões, e é por isso que é muito difícil trabalhar a violência doméstica hoje em dia, ainda com a sociedade, né? Seja com a vítima ou seja com o agressor. De ambas as formas são formas diferentes de tratar, assuntos diferentes também a serem abordados, mas é difícil tanto trabalhar a vítima como trabalhar o agressor. É uma batalha estrutural, né? Não é só uma batalha. É muito mais, né? Muito mais do que o jurídico. E é por isso que é tão difícil. Porque se fosse uma questão jurídica, um agressor, por exemplo, ele seria condenado uma vez por violência doméstica e não faria mais. Mas isso não acontece. Então é algo que a solução jurídica que a gente tem ainda é fragilizado para a gente conseguir o resultado de você realmente tirar esse conteúdo, toda essa estrutura, né, de sociedade que a gente vem. Hoje eu falo que é uma desconstrução, nós trabalhamos numa desconstrução do machismo, e com isso a gente consegue resultados aí para diminuição da violência doméstica, para maior empoderamento da vítima, questão, né, de você ter o encorajamento também para fazer as denúncias, né? Então, mas isso é enraizado na nossa sociedade de uma maneira até muito normal, né?
E às vezes as pessoas acham que é normal. E não é, né? Hoje em dia tem muita coisa que não é mais normal. Era no passado, agora não mais, né? Mas porque um dia já foi lei que a mulher era propriedade do homem, parece que lá no fundinho ainda tem gente que acaba agindo com base nesse pensamento que está embutido ali no inconsciente de que um dia já existiu isso, né, em relação à mulher. Eles que reproduzem os gestos do pai, né? Coisa patriarcado mesmo. Mas é uma sociedade patriarcal que a gente tem que desconstruir, né? E precisamos tanto da mudança dos homens como da mudança das mulheres, né? E então não dá para dizer que quando a gente fala de patriarcado, de violência doméstica, claro que enquanto vítima, a mulher não tem culpa de ser vítima de violência doméstica, mas ela tem o seu papel agora para desconstruir isso. De reconhecer que aquilo é uma violência. Isso, e que tem que combater, tem que auxiliar, tem que estar junto com outras mulheres, mulheres têm que se unir com outras mulheres, não pode falar mal ou ser inimiga de nós mesmos, né? Porque dentro da sociedade patriarcal ainda nós somos o ponto mais fraco, ponto mais vulnerável, né? Então, tanto é que a Lei Maria da Penha existe em razão da vulnerabilidade da mulher ainda em sociedade. Uma vez que a gente deixar de ser vulneráveis, nós não vamos precisar de uma lei que nos proteja, né? Então é muito complexo e leva anos, né, para você ver um resultado. E mesmo falando, às vezes eu falo, ai meu Deus, como é difícil falar disso. Você cansa, porque você vê que é bem pouquinho, você vai repetindo, e para você evoluir ou alcançar um resultado positivo, são muitas falas, são muitos projetos, é muito trabalho e não pode parar. Porque uma vez que parece que você volta tudo atrás. É bem assim, você tem que estar disposto. Tem que estar disposto, mas é um assunto que tem que ser debatido, tem que ser falado. E infelizmente é um tabu, as pessoas não gostam de falar disso. Bloqueio, né? E eu acho que é porque muitas vezes vivenciam a questão da violência mesmo, por isso. Ou até e não quer admitir que passa por aquilo. Eu falei que é difícil uma mulher que não tenha passado por uma situação de violência de gênero, né? Não violência doméstica, né? Tipo, por violência de gênero, todas nós, se a gente pegar e começar a buscar lá atrás todos os pequenos detalhes, a gente vai ver que nós já fomos vítimas pelo menos uma vez de violência de gênero, né? Mas, então, para mim, né, enquanto promotora, eu fiz, né, da questão do direito da mulher uma das minhas bandeiras, né, e tenho essa atribuição, né? E a gente está aí, tem os projetos, né, envolvendo essa questão, além da atuação nos processos propriamente dito, né? Então já faz um tempinho aí que a gente está desde a entrada em vigor da Lei Maria da Penha. Então, voltando nessa parte da lei, como a professora disse, que atua desde antes da lei ser promulgada, a gente também quer saber se é justamente esses os desafios existentes ou se tem mais algum, né? Esse desafio de realmente quebrar o machismo existente, o patriarcado, na aplicação da lei no sistema judiciário, na questão de medidas protetivas ou de violência psicológica. Né? Quais são os principais desafios da aplicação da lei? Assim, claro que a gente já percebe que a vinda da Lei Maria da Penha foi muito necessária. Ela realmente, nós precisávamos de uma legislação como essa,
é a terceira lei considerada, né, a terceira melhor legislação de proteção à mulher no mundo. Então a gente, em termos de legislação, nós temos uma boa, né, legislação que abraça isso. Só que, claro, como tudo no Brasil, as coisas acontecem de forma muito lenta, né? Mesma coisa o Estatuto da Criança e do Adolescente, é uma lei que também é referência mundial, só que nós temos aí uma lei de 1990 que ainda nunca foi aplicada 100% na prática, seja porque não é uma prioridade na realização das políticas públicas, seja porque não dá voto, seja porque as outras áreas de investimento, né? Porque para que uma lei funcione também, não é só o judiciário, porque ela traz outros contextos que envolve investimento por parte do gestor em criar uma política pública séria, estruturar isso dentro dos municípios para que tudo que está ali possa ser realizado, né? Então a lei vai trazer, Lei Maria da Penha, a primeira lei que trouxe a diferenciação das violências, né? E inclusive especificando o que é cada uma, né? Depois nós vamos falar de uma delas, né? A violência psicológica, né? Mas foi a primeira legislação que trouxe essas diferenciações, né? Então, hoje, o desafio é você realmente ter toda a estrutura que precisamos e que está contemplado já na Lei Maria da Penha. A questão da gente ter um fortalecimento de redes de apoio, né? Porque essa rede de apoio é que vai fazer a diferença, né? Daquilo que vai fazer com que aconteça o cumprimento de uma decisão judicial, vamos supor, na concessão de uma medida de proteção. Então, hoje, a gente tem vivenciado também mudanças no papel da vítima dentro do contexto jurídico de um processo criminal, de uma maneira geral, não só, né, de violência doméstica, a forma como o Ministério Público tem que ver a pessoa da vítima, né? Antes, a gente só via a vítima como um personagem que traria para nós as informações necessárias para que a gente pudesse fazer com que a denúncia fosse julgada procedente, com que a gente chegasse numa sentença, né, de procedência e de condenação do crime no final, né? Mas hoje não, hoje existe todo um contexto de proteção à vítima, né? Então antes, às vezes a gente até fala, não, tem que ser o mais imparcial possível, então enquanto promotor você nem tinha contato com a vítima, você nem chegava perto, porque com medo de macular a prova, né, de não ser uma coisa. Não, hoje a vítima tem que ser acolhida, então o Ministério Público do Paraná está com um projeto, né, de colocar as promotoras para ganhar o selo ERT, que é um projeto também junto do Conselho Nacional do Ministério Público. Então, você, e o que é esse projeto? É trazer atendimento especializado e de acolhimento à vítima de crime. Então, a gente está tendo que mudar a nossa forma, a gente está tendo que fazer busca ativa de alguns casos, às vezes chega um inquérito policial e de violência doméstica, que é o que a gente está fazendo aqui. Às vezes o delegado relata o inquérito policial, mas a gente percebe que a vítima não foi questionada em tudo aquilo que eu precisaria, por exemplo, como um representante do Ministério Público, para oferecer uma denúncia e estar abordando toda a violência que aquela mulher está sofrendo, né? Então, não foi uma nem duas vezes que a gente liga para a vítima, manda um WhatsApp, pede que venha até o Ministério Público para que eu possa fazer uma oitiva complementar dela, mas sempre já buscando um acolhimento,
para ela não se sentir revitimizada. Então, no sentido de perguntar, você se sente à vontade de estar tendo que repetir algumas coisas, né? Porque tudo isso tem que ser evitado, tem que ser amenizado, né? Então, hoje é todo um contexto de acolhimento mesmo que está vindo e que é uma novidade, né? Então, hoje, se você quer ser referência enquanto instituição, já Ministério Público, Judiciário, a gente está tendo que ter esse olhar especial para a figura da vítima, independentemente da natureza do crime, né? Então, e esse acolhimento começou também com a questão da violência doméstica, porque daí realmente era muito focado na figura da vítima, né? Mas isso se estendeu para todos os crimes, né? E todas as vítimas de crimes. Então são coisas que vão mudando os padrões de atuação, né? E essa questão do acolhimento é muito importante. Então hoje a gente tem que ter uma boa rede de acolhimento, hoje a gente tem que ter sala lilás nas delegacias de polícia que não é delegacia da mulher, né? Que daí de atendimento à mulher. Aqui mesmo no Marechal, lá em Palotina, nós não temos a delegacia da mulher. E quando não tem que ter uma sala lilás, uma sala especial, para que a vítima possa ser ouvida e se sinta mais acolhida, né? Para que ela possa não ficar... Porque às vezes até isso tem que mudar. O ambiente de delegacia também sempre foi um pouco mais masculino, um pouco mais hostil às vezes, né? Porque lida toda hora com a linha de frente do problema ali chegando, as pessoas nervosas, as pessoas, né? Mas hoje já tem que mudar também essa forma, a abordagem tem que ser diferente, né? Então, tudo isso são inovações que a gente fala aí em menos de 5 anos, né? Que está acontecendo muito rápido e a gente está tendo que se adaptar. Então isso é bom, né? Isso é muito bom. É um desafio, mas um desafio que tem que tem que passar por isso. Sim, mas esse é um dos desafios que a gente sempre está tendo em melhorar a rede de atendimento, né? Uma das dificuldades que a gente também sabe que acontece, até acompanhando casos ou vendo alguma coisa, é que a gente sabe que muitas vezes a vítima ela não consegue sair desse ambiente de violência por depender financeiramente do agressor. É uma coisa muito difícil de se lidar também. E a gente gostaria de saber se na visão da promotora existe algum mecanismo para proteger a vítima nessa questão da dependência financeira. Se ela também tem algum apoio depois de reconhecer a violência e sair disso, né? Sim, então assim, essa questão é um desafio porque o ciclo da violência, independentemente da questão financeira, ela já é difícil para a vítima em sair desse ciclo. As pessoas falam, né, no passado, eu achava, antes da Lei Maria da Penha, tudo isso, eu achava que era assim, meu Deus, eu ficava indignada que uma mulher apanhasse, né, do seu companheiro, e simplesmente aceitasse. Eu não conseguia entender isso. Eu não conseguia de jeito nenhum, achava um absurdo. E depois a gente vai amadurecendo, igual eu contei para vocês, a gente tem que ir fazendo uma transformação, né, no nosso pensamento, na forma de compreender a lei. E daí a gente passou a existir não só os profissionais, né, os promotores, mas também psicólogos, assistentes sociais, todos que começaram a trabalhar com essa rede de apoio, tiveram que entender que existe o ciclo da violência, que quem está dentro desse ciclo da violência não tem o pensamento de quem está fora, é realmente um sentimento de deixar a pessoa aprisionada mesmo, ali naquilo, um medo. Então, por isso que hoje a gente tem projetos, que nem existe um
projeto pelo CREAS de acompanhamento das vítimas de violência. São acompanhamentos em grupo, né? E que acontecem independentemente de existir um processo judicial, né? Então, é um projeto que funciona também para mulheres que querem só se empoderar, se encorajar, para tratar daquela maneira sem o processo, sem processar criminalmente, o agressor, tratar de uma forma menos, né, rigorosa, a critério da própria vítima, né, a critério da escolha dela, respeitando sempre a escolha da vítima nessa situação de que ela quer o menos, o que ela quer, para quê? Porque a gente quer que ela se empodere, para que uma hora, para que ela escolha e não que a gente faça essas escolhas por ela ou que a gente tente. Então tem que ser algo muito natural, muito de autoconfiança mesmo, sabe? Dela se sentir pronta para sair daquilo. E a gente vai conseguir isso com esses projetos, com esses acompanhamentos, né, psicológicos. Às vezes no grupo eu faço uma fala, às vezes tem uma vez que eu falo lá com elas sobre algumas questões, às vezes a gente deixa em aberto para que elas me questionem, para ser até mais prático, né, de que elas possam tirar as suas dúvidas. Então, assim, daí a gente percebe, se for relacionado a uma questão patrimonial, que você vê que a decisão depende da questão patrimonial. Tem filhos, né? E tem medo de sair por não saber como vai lidar, né? Porque daí existe toda uma... Daí nós entramos também na violência psicológica, que é aquela coisa de estar ali ameaçando todo momento que vai tirar os filhos, que vai ficar sem o filho. Tudo isso faz parte já de um contexto de violência psicológica que a mulher sofre e fica com essas angústias, né? Ela não consegue daí se decidir por ela, porque ela fica pensando, meu Deus, como vai ser com os meus filhos? Como é que eu vou sustentá-los se eu não tenho, né, um emprego, né? Mas hoje já existem auxílios, né? O pessoal do CREAS já é orientado para estar buscando auxílio financeiro, que já é previsto agora, né, para ter para mulheres vítimas de violência. Então tem o auxílio aluguel, tem um auxílio, então tem que ter isso. E tem algumas empresas também que em cidades menores a gente não tem tanta divulgação disso e ainda não tem muito esse enfoque. Por isso que eu falo, é tanta coisa que a gente tem que trabalhar para a gente conseguir um ideal, mas em grandes centros já tem empresas que contratam e priorizam a contratação de mulheres vítimas de violência para poder realmente tirar a mulher da violência. Tem várias instituições já que trabalham e colocam muito, investem, né, em projetos de empoderamento, né, que nem tem o Instituto Avon mesmo, que, nossa, faz muito investimento nessa questão de projetos para tirar a mulher de situação de violência, tratar ciclo de violência. Então, isso é uma coisa muito importante, né? Então tem sim, e a gente está caminhando para que venham leis que deem essa proteção, né, patrimonial também, para que a mulher realmente não fique refém daí da questão financeira, né, do homem. E já teve algumas decisões, né, do STJ dizendo que em caso de medidas de proteção não interessa de quem é a casa, entende? Vamos supor que a casa é do homem, que eles casaram ou em união estável e vem a medida de afastamento, pode ser dele se afastar da própria casa,
Não porque a casa não é dela, Que ela não vai. que ela não vai ter um acolhimento, ela não pode ficar dentro daquela própria casa, entendeu? Então já tem essas decisões para afastar a questão do machismo, porque essa é uma coisa também que existe, principalmente na violência psicológica, falando, aqui isso tudo é meu, você vai ficar sem nada, entendeu? Eu vou tirar tudo de você. Então a gente tem que divulgar essas decisões que vêm já dando uma invertida nos agressores, né? Em prol das vítimas mesmo relacionado ao patrimônio. Interessante mesmo esses projetos existirem, porque é preciso, né? É um dos passos para tirar a mulher dessa situação. Então, os juízes, eles têm que estar muito capacitados, né? Para ter esse olhar, né? E a questão de violência doméstica mesmo, a gente vê que muitos profissionais ainda não têm a sensibilidade de fazer o algo a mais quando se trata de violência doméstica e familiar. Resume-se a atuar no processo, né? Capacitação também, às vezes, né? Eu acho que principalmente não a capacitação, mas uma exigência de que tenha um olhar mais... Menos clínico, né? Uma coisa mais... Não só jurídico da questão, né? Humano, uma empatia mesmo, uma né? empatia pela mulher, pela figura da vítima feminina, né? Às vezes pessoas que não cresceram num contexto violento, né? Não Que a tem esse mulher, costume de empatia. normalmente a mulher tem empatia, né? Por outra mulher, quando a gente... Agora, o do homem é um pouquinho diferente, isso também tem que ser trabalhado, sabe? Nem sempre a visão do profissional, né? Masculino, por mais que seja dentro da lei, dentro esteja fazendo o seu papel, é difícil o alguém estar à frente. A gente vê alguns projetos, é sempre uma promotora, uma juíza que está à frente dos projetos. É raro quando a gente vê um promotor ou um juiz à frente, coordenando um projeto que é separado, né, e voltado a essas questões, né. Então, veja só, quando a gente vai falar um pouquinho de violência psicológica, de alguns critérios de medida de proteção, tem alguns que mudaram em 2020, 2021, então a gente está aí só com 4 anos de aplicação, né, da lei, coisa que é muito novo, né, então você tem que estar... E a Lei Maria da Penha, ela sofreu muitas mudanças já desde que entrou em vigor. Ela é uma lei que ela se atualiza a todo momento, né, então nós tivemos aí várias alterações, né, na lei para buscar, que nem no começo, medida de proteção. O cara não cumpria a medida de proteção e não dava nada. Não acontecia nada. Até que teve que fazer uma mudança legislativa para criar o crime de descumprimento da medida de proteção. Porque antes disso, o que acontecia? Eu falava, não, mas isso aqui não pode ser atípico, isso tem que ser no mínimo desobediência, né, de uma decisão. E daí os tribunais ficavam, não é desobediência, turmas que entendiam que sim, outros que entendiam que era atípico, e para parar com toda essa discussão, criou-se o crime específico, né? Então, assim, que foi a melhor coisa que aconteceu. Então, e agora também teve uma modificação, né, no ano passado, na questão da pena, né? Então, assim, as coisas vão... Eu falo que hoje em dia, para a gente ter um cenário ideal, as penas têm que ser mais rigorosas. Os homens têm que temer a lei. Às vezes eles ficam brincando na cara da justiça como tem que temer a lei. Brincando com isso, assim, como que a promotoria ela atua nesses casos de descumprimento? Ele de uma forma ativa, assim, como que funciona? Normalmente a vítima é que denuncia o descumprimento, né?
Na maioria das vezes é assim que acontece, né? Então, elas podem buscar. Existem casos em que ligam, e vários que a vítima liga, a polícia chega, pega o camarada ali, descumprido. E daí, várias vezes, tem prisão em flagrante mesmo, né, por descumprimento de medida protetiva. Várias vezes a pessoa tá bêbado, o agressor tá bêbado, tá descumprindo, então por isso que ele nem se liga e aí dá tempo, a polícia chega, já leva preso, então isso é muito comum, né? Daí tem também a vítima que denuncia porque tá fazendo contato por WhatsApp, né, por telefone, por rede social, né, de qualquer forma, porque a medida é não fazer contato com a vítima de qualquer maneira, então não pode ficar mandando mensagem, não pode nada disso. Então a vítima também vai, às vezes busca, faz o boletim de ocorrência na delegacia de descumprimento ou pode ir no Ministério Público também, que daí a gente pega a declaração, né, e daí também inicia o procedimento, né, de apuração do crime de descumprimento, né. E doutora, eu acho interessante a gente diferenciar porque a gente sabe que brigas e relacionamentos são normais, né, até no relacionamento mais saudável é normal que tenha brigas, enfim. A gente gostaria de saber, acho que é interessante para o pessoal de casa, como a mulher e o Ministério Público conseguem diferenciar esses conflitos conjugais mais comuns de uma situação de abuso psicológico. Na verdade, assim, a diferença principal tá em o casal saber conversar, né? Porque diferença de ideias, né? Isso vai existir, né? Em qualquer relacionamento, né? Então, por exemplo, é a hora de parar ali que eu acho que define você caminhar para um relacionamento tóxico e estar dentro de um relacionamento que tem os seus conflitos ali, né? Eu acho que é a hora de parar na discussão, né? Então, se vê que está ficando cada vez mais acirrado, que parte para que vai perder o respeito já, é a hora de parar, porque se aquilo começa a acontecer, vai acontecendo, vira uma bola de neve, e daí a gente vai estar dentro de um relacionamento tóxico, abusivo, que daí entra, né, a violência psicológica, que pode ser de ambos os lados também, né, porque a violência psicológica é um crime do Código Penal, que o sujeito ativo pode ser tanto homem como a mulher, né, não precisa necessariamente ser a mulher, né, então, mas eu acho que o respeito no relacionamento é uma coisa que precisa ter e que hoje a gente tem dificuldade, né, as pessoas estão tendo cada vez mais dificuldade em se relacionar. Principalmente, a gente tem que ter a maturidade de enxergar, fazer uma autoavaliação, de enxergar os nossos defeitos, né? Porque a gente só costuma enxergar o defeito do outro, né? O nosso mesmo não, né? Então, assim, acho que essas reflexões, essas conversas, elas têm que existir dentro de um relacionamento saudável e existir não na hora do conflito, né? Essas conversas, elas têm que estar acontecendo ali no cotidiano, né, do casal, para não chegar a acontecer, né? Não vai ser na hora do conflito que vai tentar ter esse tipo de conversa que não vai dar certo, mas eu acho que é esse trabalhar que tem que acontecer. Então, assim, eu sempre falo, é legal falar com jovens, por exemplo, que estão iniciando um relacionamento a dois, né? Seja por casamento, seja por união estável. Na questão de que as coisas têm que ser muito transparentes, né? Dentro de um relacionamento. Tipo, o que olha, o nosso patrimônio, né? Minha renda é essa, vamos fazer de que forma, sabe? Pra não ficar um negócio assim, ó, isso aqui é meu, tipo, porque, tipo,
o relacionamento não é uma república. Sim. Né? Falando para vocês aqui de estudante, que é vários juntos, cada um, ó, você vai contribuir com isso, né? Sua parte é assim, não, o casamento não pode ser tratado dessa maneira, né? E então e muitos fazem isso. O meu salário é meu, o seu é seu, né? Ou quando não é assim, o seu também é meu, né? Que daí... Só para dividir o aluguel. Não é isso, para pagar a luz, a água, não. É uma construção de um relacionamento, que desse relacionamento pode ou não vir os filhos, então tem que ser uma coisa, né, saudável e tem que ser muito transparente. Se começa dessa maneira, a chance dos conflitos serem menores, com certeza vai acontecer. Só que hoje em dia as pessoas, elas não conseguem, né, fazer isso e assim. O brasileiro, ainda a gente sofre com a questão da educação, né? Que o brasileiro não gosta de ler. Veja só, a gente está ali nos últimos lugares no ranking de habilidade de leitura, gente. Tem uma versão a isso, né? Então o que a gente vai esperar, entende? De um povo que não gosta de informação, que não gosta de estudar, que gosta só de fofocar, que não gosta de ter uma conversa mais assim produtiva, né? Ai, vamos conversar, mas vamos falar de algo interessante, né? Esses dias eu vi no Instagram uma chamada que veio, que me chamou a atenção, que em Amsterdã tava tendo um encontro num gramado, assim, que nem tipo os lagos que a gente tem aqui nas nossas cidades, que era um encontro de leitura. Todo mundo levava um livro e estavam lá deitados no gramado e fazendo uma leitura. Então eu falo, gente, vamos, né, mobilizar a política pública para fazer algo diferente, né? Algo que some, né? Que venha para somar. Porque você imagina, se a gente tem uma população que não tem habilidade de leitura, o que a gente vai esperar de soluções de resolução de conflitos? Sem uma, né? Então não adianta. Daí vem aquela coisa de despreparo, né? Daí você não lê, você não faz nada, daí você vai chegar e só grita, né? Os seus argumentos Não consegue ter compreensão. Interpretativa. Eu quero entender aquilo que me convém, né? É bem isso. Então, sem base, daí fica difícil, né? Doutora, ainda no âmbito da violência psicológica, como é uma coisa mais abstrata, né? Não deixa marcas, não visíveis, né? Gostaria de, se você pudesse dizer pra gente se tem alguma dificuldade na comprovação dessa violência psicológica dentro de um processo judicial. Então, no começo, como a gente está falando de uma mudança de 2021, né? E isso aconteceu em plena pandemia, né? Também, que foi a necessidade de que algo fosse feito, porque na pandemia teve muita preocupação de que houve um aumento da violência doméstica, porque as pessoas estavam obrigadas a ficar em casa, né? Então, no começo, também teve discussões jurídicas no sentido de, é necessário um laudo psicológico, uma coisa que uma pessoa precise trazer de um psicólogo falando que ela está afetada. Então, tinha gente que estava entendendo que sim, que precisava, daí queria onerar a rede, que já não funciona para estar fazendo esse tipo de coisa, né? Mas agora não, agora veio entendimentos de que não, você pode comprovar de outras maneiras, sem necessidade de um técnico, né, para isso, porque você consegue comprovar o abalo emocional com o simples depoimento, às vezes, da vítima, entendeu? Na hora dela contar e relatar, você vê que a mulher já tá em frangalho, sabe? Então, assim, e qualquer pessoa que esteja
próxima dessa vítima, Com certeza. ela vai saber que ela está em sofrimento. Então, daí essas pessoas vêm como testemunha. Então, hoje a gente está fazendo dessa maneira, né? Provando com pessoas mesmo que são próximas, né? O relato, porque senão você vai dar mais um encargo para essa vítima, tipo, ó, para eu conseguir processar, você tem que procurar um psicólogo, você traz um obstáculo para a E às vezes, se o pessoa. próprio psicólogo ele não consegue comprovar, a gente vai deixar de atender. Não, então não. Vou deixar de processar por isso. Então, isso Por causa disso. Não, então isso é uma coisa que já foi superado, né? A gente já consegue tratar a violência psicológica dessa maneira, né? Porque não adianta, ó, a violência psicológica não vai ser diferente de um abuso sexual, por exemplo, que também fica na palavra da vítima. São coisas que acontecem entre quatro paredes, que vai ficar a palavra de um e outro. Então, a palavra da vítima tem sim um peso maior, e principalmente se você não tiver provas para desconstituir a palavra dela, né? Então isso é muito importante, né? E na questão da violência psicológica, sim, também, né? E tem várias, né, formas de violência psicológica. Por exemplo, né, começo de relacionamento, você já vê que o camarada já tá falando, não quero que você ande com aqueles seus amigos. Eu não quero que você... Não usa tal roupa. Isso daí já é relacionamento que já não vai pra frente. Né? Não aceita esse tipo de coisa, porque depois não vai dar bom, como o povo fala, né? Ali Já sinais. Não vai. Então... E é impressionante como, quando você vai conversando com as vítimas, tudo começa assim. Daí depois as coisas vão ficando mais graves e você já tá sem saída, porque daí tem toda uma pressão, né? Que já enraizou o relacionamento, as famílias já se envolveram, daí vem aquele peso. Desses dias eu dei aula de violência doméstica no projeto de extensão lá da UFPR, que era da Faculdade do Idoso, né? Então a sala só de 60 a mais, e a gente falando sobre isso, né? Daí eles começaram, porque muitas as senhoras falando, porque a gente sofreu muita violência, e violência psicológica mesmo, porque ficavam e da família e do agressor, porque falavam assim que o que Deus uniu, o homem não separa, e não sei o que, essa frase bíblica, né? E daí começaram a discutir entre eles ali mesmo, não, mas agora a visão da igreja não é mais essa, que essa frase já não é mais assim, e Então, assim, ó, isso é uma coisa... Essa visão religiosa que mudou, porque tem muitas pessoas que ficam dentro de um relacionamento pensando, não, Deus uniu a gente para um propósito, e a igreja trazer isso. Ser feita a vontade de Deus. Então, assim, isso foi uma coisa que me chamou muita atenção ali, porque daí eu percebi que as vítimas, né, algumas senhorinhas que foram vítimas, né, um tempo disso, falaram assim, mas eu fui porque eu acreditava, porque a igreja dizia que tinha que ser assim. Então hoje a igreja também tem que mudar a sua fala, né? A igreja tem que se modernizar, né? Afeta diretamente, né? Sim, afeta com muito. Então tem que ser dito, né? Essas coisas têm que ser faladas. Eu falo curso de capacitação para noivos, né? Eu não sei o que seria o semelhante dentro das evangélicas, né? Mas falar sobre isso, porque não é bem assim, né? Porque da mesma forma que Deus não quer que se separem, mas Deus também não quer que o homem vá lá e bata na mulher. Não só sofrimento. Entendeu?
Então é essa que é a questão, né? De todos serem filhos de Deus, né? Sim, então não tem por que ter essa visão machista, né, dentro da igreja. Hoje isso tem que ser, são falas que têm que ser modificadas, né? E é muito interessante porque na violência psicológica, que é a hora que começa ali, a mulher passa por humilhação, por isolamento, por uma privação de liberdade. Então, assim, você não vai sair sem mim, você não sai sozinha, você não vai... Então, assim, essas coisas são complicadas, Elas né? estão até afastadas do ambiente de trabalho, né? Que elas já tinham. Afastadas da família. Da família acontece. Principalmente para não poder contar, né? Sim, não, é muito. Você vai percebendo aí os relatos e o pior é que começa a violência psicológica, mas depois, junto com ela já tá a moral, né? A violência moral. Daí você já tá ali daqui a pouco vem a violência física. E aí até chegar no mais grave, né? Que é o feminicídio. Isso daí é uma sequência. E é uma sequência. Não tem começou hoje um relacionamento e amanhã já é feminicídio. Não. A maioria dos casos ele passa por uma construção, sim, até chegar lá. Então a gente pode fazer com que isso seja abreviado ali, né, na metade do caminho. Pare na violência psicológica. Pare na violência psicológica, porque realmente, e é incrível como os boletins de ocorrência de homicídio, de feminicídio, a frase de que não é minha, não vai ficar com mais ninguém, isso aparece. Aparece. A fala de que a mulher tem que ser dele como se fosse propriedade, né? E se não vai ser, então vai morrer. E isso é por uma construção nossa, histórica, entendeu? Da sociedade, de que um dia o homem realmente era dono da mulher, o homem decidia por ela. Foram anos nesse pensamento. Muitos anos, né? Então, aqui no Brasil, gente, 1962 foi quando a mulher... 67. A mulher, 62, Constituição de 62. Que às vezes me comigo, 62. A mulher deixou de depender do homem para trabalhar. Então, até 62, o homem precisa, se a mulher era casada, o homem tinha que autorizar ela a trabalhar fora. Bizarro, Poder né? em cima dela. Sim, mas pensa, 1962 é ali em termos de cronológico, de história, de ter isso aconteceu ontem praticamente, né? Sim. E era dessa maneira. Que há quem pense, mas já faz muito tempo. Não, para uma mudança de consciência, cultura, estrutura social, é muito pouco tempo. Né? E imagine, né? Então, o que a gente vai pensar? O homem era realmente dono. E antes você tinha comentado sobre as medidas protetivas, né? Que você falou que a vítima ela vem quando tem algum caso de descumprimento. Dentro do MP, tem alguma forma de vocês acompanharem essas medidas, algo do tipo? O que a gente tem feito em conjunto com a rede em Palotina, por exemplo, porque realmente a gente ainda é fraco de estrutura, né? O ideal seria que a gente tivesse, né, pudesse ter uma equipe multidisciplinar, né, para atender casos de violência doméstica com exclusividade, né? Sim. Esse seria o ideal. Então, o que a gente tem é um acordo com a rede. A mulher vai, faz boletim de ocorrência, ou ela vai no MP, qualquer lugar que ela vá para fazer, noticiar, seja descumprimento ou seja a violência doméstica, o pessoal do CREAS vai e faz busca ativa nessa mulher para
convidar para que ela passe a fazer parte do projeto lá nas oficinas de discussão. Então a gente tem feito esse trabalho, né? Então daí acaba acontecendo de falar, vem. E na questão das medidas protetivas também tem aquela situação em que a vítima permite contato, né? Mas mesmo assim a gente tem entendido que mesmo com a permissão dela naquele momento, o camarada sabia que ele não podia. Assim, nessa questão do descumprimento, o que a doutora acha sobre a tornozeleira como medida cautelar? Bom, eu em alguns casos a gente pede, porque é a forma que a gente tem de controlar se ele está chegando perto ou não, e a vítima vai falar, ó, tá chegando, daí a gente tem acesso ao sistema da tornozeleira, daí você vê lá certinho o lugar onde a pessoa circula. Então assim, é eficaz nesse sentido, né, de que a gente consegue ver, consegue controlar, mas se o agressor está imbuído da vontade de chegar lá, e não tem como evitar, né? A não ser casos mais graves, que daí tem o botão do pânico, né? O juiz ativa pelo botão do pânico, então são casos mais excepcionais, assim, né? Daí a mulher já pelo celular já aciona direto, a polícia tem um canal rápido da questão do botão do pânico, daí... E é bem eficaz o botão do pânico, a aplicação dele, assim, no dia a dia das mulheres? Não, é eficaz, sim, é eficaz, só que são poucos os casos que a gente acaba utilizando, sabe? Pra saber se tem ou não, e às vezes até as mulheres quase não utilizam dessa ferramenta, né? Fica subutilizado, talvez, né? Mas é uma segurança já também, né? E assim, partindo pro final, né, sobre a questão de a vítima pedir a retirada da medida, assim, só o requerimento dela basta, ou tem que ter algo a mais, mesmo quando comprovada que ainda tem, quando se pode ver que ainda tem uma violência, uma situação assim de ameaça para a vítima, só o requerimento dela, ou pode ocorrer a revitimização se a gente não retirar a medida? Então, como que isso vai de cada particularidade, cada um atua de um jeito, né? Então, normalmente a vítima vai no cartório criminal e fala que quer retirar as medidas. Aí o cartório faz uma certidão e manda para o Ministério Público para manifestar se concorda ou não concorda com aquilo ali e tal. E aí depois vai para o juiz. A gente olha, eu sempre oriento, né, a minha assessoria, o pessoal que está ali comigo, de que tem que olhar qual é o fato e mandar mensagem para a vítima, por que quer tirar, por que, né, já aconteceu casos em que eu chamei as vítimas para falar de retirada, né, e convencer a não retirar, né, no sentido assim, ó, isso aqui é uma proteção, não tem problema, né, por que quer retirar? Vai voltar com a pessoa, vai voltar teu relacionamento, como é que é, né? Nós vamos tentar o relacionamento. Daí eu falei, mas tudo bem, então não dá para tirar a medida, porque, né? Só que daí explico algumas condições, falo, olha, tem que exigir dele mudanças, né? Vai acontecer, como é que vai ser, né? Senão daqui a pouco vai estar de novo. Eu falo um pouquinho do ciclo da violência, né? Falo um pouquinho do ciclo da violência, falo, ó, as medidas sempre vão estar à sua disposição, vai poder pedir novamente, mas o que a gente quer é que não aconteça novamente nada, né? Então tem que orientar. Então às vezes a gente faz isso também, orienta para tirar. Não sou muito
de ficar assim, deixando, sabe? Ai, quer Só retirar e já dá, ai, retira, não. E às vezes eu concordo com a retirada da medida, mas ainda permanece a obrigação do agressor frequentar os grupos de reflexivos, sabe? Para continuar recebendo as informações, né? Para continuar participando, né? dos grupos reflexivos, né? De agressores. Porque daí é uma coisa que resolve, né? Porque é difícil, igual eu falei, trabalhar com a vítima é uma coisa e trabalhar com os agressores, né? Ali no projeto, né? dos grupos reflexivos, eu faço a parte da coordenação. Não é fácil, viu? Eu já fui numa palestra do doutor. Porque eles são os vulneráveis, né? Eles fazem de vítima mesmo. Eles são os vulneráveis, né? Então, para ir fazer um homem entender que no caso de violência doméstica, o vulnerável é a mulher, que o homem não é vulnerável, ele pode ser vítima de crime, por exemplo, de lesão corporal. Né? Nós não vamos falar que não existe uma mulher que já bateu no homem e tal, já aconteceu. Mas muitas vezes a vulnerabilidade passou longe do homem. A vulnerável é a mulher. Muitas vezes essa lesão corporal vem porque a mulher estava sofrendo então assim, isso é o difícil. Os homens não conseguem compreender a necessidade de uma legislação protetora por conta da vulnerabilidade da mulher. E eles se dizem que isso, existir uma Lei Maria da Penha, é tratá-los com desigualdade. Exatamente. Sim. E já, como já entrou nesse assunto dos grupos de apoio, eu queria que você falasse um pouquinho do próprio grupo que você coordena, do grupo Pais da Família, né? Pudesse falar um pouco de quão importante é o papel desses grupos para esses magistrados medidas, né? Sim, nós temos hoje ali, a gente está na 18ª turma, né? Então é uma turma grande, né? Agora, então a gente já teve mais de 200 agressores passando pelo projeto, né? Mas assim, desses, 6% de reincidência, né? A reincidência eu conto quem já fez o curso, terminado o curso, se reincidiu a praticar violência doméstica, qualquer tipo de violência, né? E descumprimento também de medidas protetivas. Então, assim, a gente tem 6% de reincidência. Eu entendo que é um número bom, né? A maioria, pelo menos uma essência pega, né? Mas o nosso grupo ali, Paz na Família Projeto, ele é feito em parcerias, né? Então, nós temos vários parceiros, o município, os dois, né? O município de Maripá e Palotina, porque, né, são os dois municípios da comarca, a UFPR, e daí nós temos alguns parceiros voluntários mesmo, né? Que são psicólogos voluntários, né? Então, assim, esses profissionais, são 10 encontros, um por semana, então o curso tem uma durabilidade aí de 2 meses e pouquinho, né? O que já é muito, porque muitos dos crimes agora, com a reforma que aumentou um pouquinho as penas, né? Foi no final de outubro do ano passado, né? Aumentaram-se as penas. Mas antes, era comum a pessoa ser condenada a 1 mês de detenção, 1 mês de detenção. Daí eu falo assim, a importância do curso. Sim. Nossa, muito melhor, porque o curso era maior que a pena. Então, o curso estava sendo mais importante e às vezes eu e o juiz, a gente entrava, conversava sobre isso, ele falou assim, mas você quer fazer o agressor ficar mais tempo fazendo curso do que a pena? Eu falei assim, o curso é uma coisa, a pena é outra, entendeu? É uma das condições. O tempo do curso é a pena. Daí eles acham que o curso lá é muito longo, né? Eu não sei aqui em Marechal, porque aqui tem também, né? Acho que tem uma
antes de assistir uma palestra sobre o Era projeto um que tinha em tem. Santa Helena. É, Em Santa Helena a gente sabe que tem. Aqui em Marechal eu não sei dizer. Isso aqui em Toledo tem o grupo Ressignificar. Você daí atua nessa área. Então assim, o nosso grupo já existe desde 2016, né? É um grupo mais antigo, a gente reformulou ele depois da pandemia, né? Então em 2022 a gente reiniciou, né? Porque ficou parado durante 2 anos ali, né? Porque não podia reunir pessoas e, enfim. Daí veio uma lei estadual, a gente tem uma lei no estado do Paraná que regulamenta os grupos reflexivos, né? Inclusive sugerindo as temáticas a serem discutidas dentro dos grupos. Então daí quando essa legislação entrou em vigor, nós pegamos e nós reformulamos o nosso projeto de acordo com todas as temáticas que estão nessa lei, né? Então não tem como ter uma durabilidade menor do que essa, porque é muito assunto a ser abordado, inclusive, né, por uma regulamentação legal. Isso também é até para o próprio agressor entender que é uma coisa séria, que tem que realmente fazer tudo, porque senão, se for muito pouco tempo, 2 semanas de curso, ele fala, então agora fiz o curso, agora posso voltar, né? Tipo, compensa. O curso cometer o não crime, É, compensa. não, o curso a eu volto gente e vê faço que de eles novo. sofrem, sabe? Não é pra sofrer, que eu falo pra eles, isso daqui é necessário, porque é um diálogo, vocês estão tendo uma oportunidade de ser tratados para ressignificar, né, os relacionamentos e isso é uma oportunidade que não é em qualquer lugar que tem, então vocês têm que encarar dessa maneira, né, e não como É uma nova chance. como só como penalizado, né, como uma oportunidade muito rica, né, de mudança. Sim. E assim, pra gente conseguir finalizar, como a gente tinha conversado antes, promotoras, se você gostaria de compartilhar algum caso que marcou a sua carreira, né, sem também exportando, né, também pra questão de Sim. proteção, mas se teve algum caso que marcou. Teve uma situação que eu fiquei muito preocupada, eu fiquei com muito medo da vítima ser vítima de feminicídio naquela situação, porque eu conhecia o histórico, né? Foi uma vítima que eu conheci o histórico dela por conta dos profissionais de saúde, né? Que eu também atuo na área da saúde pública, então tinha uma dinâmica, porque tinha umas... envolvia o trabalho de saúde mental, então eu acabei conhecendo o histórico dessa vítima, que daí acabou um companheiro, acabou tendo um filho desse companheiro, e ela era vítima de uma violência psicológica grave. E os profissionais de saúde percebiam isso e vieram me relatar, né, que ela sofria, porque eles percebiam que esse agressor não queria que ela chegasse, que as profissionais fossem lá para ver o que estava acontecendo, que não queria, então assim, percebia que era uma violência psicológica, só que a vítima não enxergava. Até que teve uma situação que ela enxergou, se separou, e mesmo separada, esse agressor continuou a violência psicológica ainda usando da filha. E isso foi virando uma bola de neve, uma coisa muito grave, e a pessoa, ela de alguma maneira, eu percebi ali que ela só se sentiu segura quando ela percebeu que ela pôde contar com o poder público, de alguma maneira. E foi como? Porque a situação foi tão grave que ela morava sozinha na propriedade rural, só ela e a filha. A mãe e a avó acabaram falecendo, que eram os 2 personagens que a saúde ia atrás, né, cuidar quando... Então, como eu já conhecia toda essa história, eu falei, nossa, a situação tá grave, né? E ela foi na promotoria,
buscar ajuda e o pessoal atendeu, né? Eu não estava, porque eu estava nas audiências no fórum, mas a assessoria atendeu. Daí a hora que eu vi ela lá, aconteceu de eu estar no plantão no final de semana e a conselheira tutelar ligou e falou, olha, eu estou muito preocupada, aconteceu isso, isso e isso lá na propriedade da fulana, que eu já conhecia. Eu falei, não, tem alguma coisa acontecendo, esse homem vai matar essa mulher, nós temos que tirar ela daí. Daí foi quando eu fiz o pedido de prisão preventiva dele, dizendo que ele descumpria as medidas protetivas, que ela tinha medida protetiva, mas descumpria indiretamente, através do celular da criança. Tipo, e ele colocava outras pessoas para fazer o contato, entendeu? Não era ele, mas era um contato indireto. E ele colocava rastreador no celular. O celular estava rastreado. E o juiz entendeu que não era descumprimento de medida protetiva. Daí eu fiquei desesperada. Eu falei, não é possível um negócio desse, não é possível. Nossa, se essa mulher morrer, eu vou ser a primeira a estar com um cartaz na frente do fórum, gritando por justiça, né? E eu fiquei uns 2 dias sem dormir, porque eu falei, eu tenho que pensar em como eu vou atuar nisso, porque, meu Deus do céu, não dá pra fingir que nada tá acontecendo. Daí, pedi para reunir a rede. Fizemos uma reunião quase como essa aqui, colocamos o celular e cada um falando. E para colocar a gravação, para o juiz ver que era uma situação muito grave, que naquele momento a gente precisou acionar o direito de proteção da vítima máxima, que foi daí pagar um hotel para ela ficou morando no hotel. E agora as coisas se ajeitaram, mas daí morou um pouco no hotel, contratamos vigilante para ficar 24 horas depois no sítio, entendeu? Tipo, de preocupação, né? Então isso foi um caso que me marcou bastante, mas só que teve um lado positivo, porque ela se sentiu segura, ela viu que ela podia contar, mesmo com a situação. Porque daí eu falei, ó, tem que prender, não pode. Daí o juiz não prendeu, mas colocou tornozeleira, colocou um monte de outras questões restritivas ali, né? Inclusive de não ir até o município, porque ele morava fora, não morava na mesma cidade, né? Então, assim, isso como sugestão da rede também, né? Mas eu percebi que daí a vítima se sentiu segura e empoderada para continuar, né, seguindo. Justamente o que a doutora tinha falado antes, né, sobre a vítima poder escolher. E foi fundamental a gente ter atuado dessa maneira, foi para ela foi meio que, eu entendo que deve ter sido muito ruim essa questão de monitoramento, mas ela percebeu que a nossa preocupação, né, e que poderia, né, acontecer. E daí a gente conseguiu, né, tratar dessa situação, mas foi uma coisa que me deixou muito preocupada, porque realmente eu tinha medo que o pior acontecesse, sabe? Você não tem controle do que pode acontecer. Eu falei, meu Deus, mas acabou dando tudo certo, né? Mas aparecem essas situações, né, que a gente tem que lidar e tem que ter um tato. Mas tem hora que a gente fica um pouco abalado emocionalmente, preocupado, né? Mas acabou que dando tudo certo. E essa é uma coisa que a gente tem, né? Vocês que são aí estudantes, já tem que, né, ser estudantes com uma cabeça mais aberta e mais, né, de compreender que é necessário, né? Homens e mulheres têm que ter essa compreensão de um relacionamento um relacionamento maduro, né? Um relacionamento
onde a gente consiga conversar e deixar as diferenças que existem mesmo, o conflito vai existir, isso daí, mas que a gente saiba lidar com isso de uma maneira equilibrada, né? Mas isso é legal, porque pra gente conseguir diminuir os nossos números de violência doméstica é só estando homens e mulheres com o mesmo entendimento. Não é uma coisa que é uma guerra de sexos, né? Não é homens contra mulheres ou mulheres contra os homens para mostrar quem tem mais força nesse caso, né? A gente vai conseguir só se a gente estiver junto. Então é isso, eu agradeço a sua presença, né? Agradeço por você ter aceitado o nosso convite, fico muito feliz de você ter dado um pouco da sua experiência, um pouco do seu conhecimento pra gente. Ai, que bom, também fico feliz, né? Que tenham mais trabalhos, que vocês aprendam, né? Essa parte prática, né? Que não é tão a parte teórica, né? Do que é a aplicação da Lei Maria da Penha, né? Porque a gente leu tudo, tipo, a gente teve conhecimento sobre violência, medidas protetivas, só que a gente não sabia como era realmente na prática, como era aplicado, se era efetivamente aplicado. Então a gente fica muito feliz de ter você aqui. Ah, obrigada. Agradecemos muito mesmo. Muito obrigada.